Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. No dia de hoje, vamos abordar, dentre aquele tema, grandes jogos, grandes conquistas, mais uma grande conquista do Santos Futebol Clube. Aliás, uma conquista inédita. Ele jamais havia conquistado tal campeonato. Trata-se da Copa do Brasil de 2010. Eu e o Guido Bortolomazzi vamos resgatar aqui como é que foi essa caminhada rumo ao título e a gente trazer também algumas informações, atinentes a esta importante competição que o Santos, repito, conquistou pela primeira vez na sua história. Meu caro Guido Bortolomazzi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Esse título marcou também a história do clube, como você disse. O Santos nunca tinha conquistado uma Copa do Brasil e foi num início vibrante, no ano que o Santos tinha como treinador Dorival Júnior e que conquistou alguns títulos importantes com a camisa do Santos. Dentre eles a Copa do Brasil e no mesmo ano o Campeonato Paulista. Então nós vamos falar muito a respeito disso. E esse título marcou também algumas coisas interessantes, polêmicas dentro da Vila, problemas com jogadores, as soluções que a diretoria acabou tomando em virtude de atritos envolvendo Neymar com Dorival Júnior. Então nós vamos falar muito a respeito disso. E o jogo da final, porque foi um jogo eletrizante, onde o Santos na primeira partida ganhou de 2-0 na Vila e no jogo de volta no Barradão, o Vitória fazia 2-0 e no finalzinho, um golaço de cabeça do Edu Dracena acabou dando o título. Então, muita história e muita polêmica envolvendo o Santos nessa Copa do Brasil. Muito bem. É rapidinho, o Baixada Esporte volta daqui a pouco contando essa importante conquista, o título da Copa do Brasil 2010, um título inédito, hein? No próximo bloco. Não saia daí, até já. Bem, o Baixada Esporte está de volta dentro do quadro Grandes Jogos, Grandes Conquistas do alvinegro mais famoso do mundo. Eu quero dedicar o programa de hoje especialmente a uma grande telespectadora da gente, uma grande ouvinte, desde quando começamos a carreira no rádio, uma fanática torcedora do Santos Futebol Clube, uma mulher que era humana demais, adorava animais, cuidava de muitos cachorros abandonados, mais de 40, lá no Parque São Vicente. Eu falo da Dona Marisa, muito querida, muito conhecida como a Dona Marisa do Papagaio. Infelizmente, ela nos deixou e a gente deixa aqui o nosso abraço de solidariedade, de conforto a todos os seus familiares. E fica a lembrança que a Dona Marisa é uma pessoa que teve uma participação muito ativa durante todos esses anos na nossa vida, não só de radialista. Ela era uma mulher que, aniversários não só meu, pessoas da minha família, pessoas da equipe, ela ligava. Olha, Edson, parabéns, manda um abraço para o Moran, hoje é aniversário do Guido, hoje é aniversário do Luiz Roberto, enfim. Fica aqui as saudades muito grandes, porque a Dona Marisa era uma pessoa de um coração enorme, tá bom? Grande abraço a todos, ela foi sepultada hoje pela manhã lá em Cubatão. Descanse em paz, Dona Marisa, e fica aqui a saudade, aquele sorriso que a senhora sempre tinha no rosto, qualquer que fosse a situação. O programa de hoje, e a senhora como uma fanática torcedora do Santos, falando de uma conquista importante, inédita, eu dedico inteiramente à senhora. Descanse em paz. Bem, 2010, o Santos conquista de forma inédita o título da Copa do Brasil. Foi esse título que levou o Santos à conquista da Libertadores no ano seguinte, porque através da Copa do Brasil, o Santos conseguiu chegar à Copa Libertadores da América. Meu caro Guido Bortolomazzi, vamos começar essa trajetória falando dos dois primeiros jogos do Santos na competição, que foi contra o tal do Naviraense do Mato Grosso do Sul. O Santos jogou a primeira partida lá e depois jogou a segunda aqui. E nós vamos ver o que aconteceu nesses dois jogos. Guido, você lembra bem desses dois jogos iniciais da Copa do Brasil? Bom, Naviraense, Guido? O primeiro jogo o Santos ganhou de 1-0 lá, E por isso que teve o jogo de volta. Porque tinha que fazer a diferença de 2 gols. E aí o Naviraense, feliz da vida, falou, nós vamos para a Vila, vamos enfrentar o Santos. E aqui, meu amigo, tomou a maior goleada da sua história e do futebol brasileiro. O time acabou perdendo por 10-0, E foi um massacre.
Esse foi o jogo da volta dos 10. Foi até covardia, né? Foi um massacre. O Neymar que o deitou e Santos rolou. fez nesse jogo foi algo absurdo. E um gol mais bonito que parecia até que não era real. Olha o golaço do Robinho, né? Meteu de cobertura ali, o goleirão saiu. Olha o Ganso. Batendo na trave no retorno. Quer dizer, esse time já estava mostrando toda a sua força. Pelo seguinte, no ano de 2010, o Santos foi campeão paulista. E foi o time que marcou 73 gols na competição. O time tinha um volume de jogo monstruoso. Olha o golaço que o Neymar fez, né? Isso é covardia, gente. Ele limpou todo mundo, ó, entrou na área. Isso aí pintou parece pra cá. videogame, não parece Aí o goleiro real. saiu, vai tocar, limpou o goleiro. E aí, de brincadeira, faz esse baita golaço. Foi um jogo em que a torcida do Santos, acho que nunca vibrou tanto como nesse jogo, né? Então, a gente vê, coitado do Naviraense, ficou na história, que pegou um time que tinha Neymar e o time jogava por música, o time estava jogando muita bola. Essas triangulações que o Santos fazia há muito tempo que a gente não via, e até hoje, né? Mata saudades ver isso daí, não mata? Porque você não vê isso hoje mais. Dificilmente você vê isso no futebol brasileiro. Isso que o Santos fazia em 2010, né? O time que foi montado ali com essa juventude, porque o Santos era um time jovem, com jogadores experientes, como é o caso do próprio Robinho, que veio para fazer a diferença no ataque, e o Neymar, que estava subindo uma barbaridade, começou toda a sua volúpia, a sua carreira, e o Ganso, que era considerado o melhor meia-esquerda do futebol, porque ele vinha também num crescente monstruoso, todo mundo olhava que o Ganso era a estrela do Santos, e aí o Neymar começou a surpreender, e acabou até passando, ofuscando o Ganso, né? Porque o Ganso era, sem dúvida nenhuma, o grande jogador do time do Santos naquela época. Você só falava em Santos e falava Ganso, era o Ganso, era o Ganso. E aí o Neymar, aos poucos, veio comendo pelas beiradas e acabou se tornando o grande ídolo da torcida, o principal jogador do time do Santos. Olha, esses gols que nós vimos aí contra a Naviraense na Vila, o Santos ganhou de 10-0. Eu tenho uma história muito importante para contar, porque ela está relacionada diretamente à minha participação como narrador nessa partida. Semanas antes, eu havia me submetido a uma cirurgia de pedra na vesícula e não pude mais narrar alguns jogos. Aí o meu amigo Tony Vasconcelos falou, Edson, deixa que eu levo o barco por enquanto. E o Tony, aqui eu mando aqui um grande abraço, foi lá e empunhou o microfone e foi narrando alguns jogos enquanto eu me recuperava da cirurgia da pedra da vesícula. Só que aí começou uma pressãozinha, porque afinal de contas, né? Falou, quando é que você volta? Quando é que você volta? Tal. E aí eu falei o seguinte, sabe de uma coisa? O Santos vai jogar com a Naviraense. Eu vou fazer esse jogo. Poxa, mas os médicos falaram, você tem que ficar mais tempo em casa. Tá? Eu fui lá, eu vou narrar o jogo. E fui para a Vila e narrei. Eu achava que ia ser 2-0, tá? O Santos ia fazer um jogo tranquilo. Não esperava que fosse 10. E o que aconteceu? Eu narrei o jogo e estourou meus pontos da cirurgia, em plena cabine da Vila Belmiro. Quando eu saí da cabine, que eu peguei o elevador, eu estava com uma poça de sangue na minha camisa. As pessoas olharam assustadas e falaram, o que foi, Edson? O que aconteceu? Eu falei, não foi nada não. Fui direto por La Costa. Cheguei na La Costa, a enfermeira pensou que tinha sido baleado. Colocaram lá numa maca e tal. Aí o médico foi, contei a história. O médico era santista, inclusive. E aí falou, olha, você foi submetido à cirurgia, então, o que você fez? Eu fui narrar o jogo. Eu falei, você é louco, rapaz. Estourou os pontos. Então isso daí, eu não esqueço nunca mais na minha vida. Segue a carruagem aí. A vítima foi o Naviraense. Depois do Naviraense, veio o Clube do Remo. Nesse mata-mata, era o seguinte, era um jogo lá, outro cá. Porém, se no jogo de ida fizesse 2 gols de diferença, o vencedor, o visitante, não tinha jogo da volta. E vamos ver o que aconteceu lá no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, onde chove todo dia às 5 da tarde, Guido. Se não chove, garoa. E aí o Santos acabou eliminando o Remo, marcando 2 gols, e aí com esses 2 gols o Santos não precisou fazer a partida de volta, e aí passou para a fase importante aí das oitavas de final da Copa do Brasil. E começa toda a trajetória para o time buscar o título inédito, que era aquele título que todo mundo esperava, era o único título que o Santos não tinha na sua história, era o título da Copa do Brasil, e o Santos acabou vencendo. Você vê, Guido, em 3 jogos, 15 gols.
um gol contra o Naviraense lá, o jogo da volta 10-0, 11 gols, e o jogo em Belém do Pará, jogo único, 4-0, o Santos matou lá mesmo. Em 3 jogos, 15 gols. Aí já começaram a falar o seguinte, nossa, esse time aí é uma máquina de jogar. Já começou a criar aquele nome, né, Guido? Porque, veja bem, o torcedor já acreditava nesse time em virtude do que fez no Campeonato Paulista. Se você se lembrar do que aconteceu no Campeonato Paulista, a final do jogo contra o Santo André, no Pacaembu, que teve aquela polêmica do Dorival Júnior pedir para o Ganso sair do jogo, e o Ganso não saiu da partida, não quis sair, fez aquele gesto, não, eu vou ficar, né? Não atendendo a ordem do treinador ali, o Dorival Júnior já sentia, e pelo menos esses jogadores já estavam comandando o time, né? O Dorival parece que estava perdendo forças com esse time do Santos, porque naquela partida ele vai tirar um principal jogador, que era o Ganso, e o time estava com aquela dificuldade toda porque o Santo André estava em cima, querendo virar o jogo. E o Santos com dificuldade. E ele pede para o Ganso sair, o Ganso não sai. E o Ganso, no final, foi o responsável de segurar a bola, de fazer a bola rodar e segurar o tempo, deixar o tempo passar. Parecia que ali o Dorival já estava perdendo. Só que o Santos fez um belíssimo Campeonato Paulista. Conquista o Campeonato Paulista. Entra na Copa do Brasil já credenciado para brigar pelo título. E foi a partir daí que o torcedor começou a sentir o gostinho de ver o time jogar bem, ganhar bem, fazer muitos gols, porque o forte do Santos era o ataque. O Santos no Campeonato Paulista fez 73 gols, então a expectativa era essa. O Santos vai embalar na Copa do Brasil e tem tudo para segurar e passar por os times que tinham boas equipes nessa competição, mas chegar no título da competição. Era a chamada máquina de fazer gols, né? Grande abraço, meu amigo Edivaldo, lá na Cedetran, acompanhando aqui o nosso Baixado Esporte, matando saudade dessa conquista que foi inédita, hein? O título da Copa do Brasil 2010. Aliás, essa foi a 22ª edição da Copa do Brasil. O Santos jamais havia ganho tal competição. Participaram nesse campeonato aí 64 times, naquele sistema de mata-mata, né? Lembrando mais uma vez que quem fosse o visitante e ganhasse por mais 2 gols de diferença, não teria o jogo da volta, foi o que o Santos fez com o Clube do Remo. Foi até o Mangueirão, Belém do Pará, meteu 4 e liquidou a fatura, não teve o jogo da volta. Bem, 1-0 para o Santos contra o Naviraense lá, no Mato Grosso do Sul. Naviraense veio aqui para a Vila, tomou de 10-0. Aí o Santos foi a Belém do Pará, despachou o Remo, ganhando lá de 4-0. Aí veio na sequência o Guarani de Campinas. O Santos jogou 2 partidas com o Bugre Campineiro. Meu amigo, a máquina não parou de fazer gols. Veja o que aconteceu no primeiro jogo da Vila e depois do jogo da volta a gente conta com mais detalhes o que aconteceu. Porque o Santos ganhou aqui e perdeu lá. Guido Bortolomanzi, olha o pênalti do Neymar. Você viu que ele judia do goleiro, né? Naquela chamada, vou fingir que vou bater e não bati. Aí o goleiro cai no chão de um lado e ele só toca a bola pro outro lado. 8-1 em cima do Guarani, Guido. Mais um massacre, né? Mostrando aí o que o ataque do Santos... Esse ataque do Santos marcou 100 gols, meu caro Edson. 100 gols na temporada. Para você ver só a força que esse time tinha. Né? Um ataque fulminante. É uma equipe que jogava aí. Jogava por música, isso que é bonito. Você vê as tabelinhas que saíam. Olha, o Matos, viu o Matos ali na frente? O atacante do Santos, jogava pelo lado. O Matos estava nesse time aí, hoje está no São Caetano, né? Jogando pelo São Caetano. Mas esse time do Santos, a velocidade que a equipe tinha, né? O time jogando, olha, tudo na tabelinha rápida, conclusão certeira. Olha quantos caras de branco na área aí, ó. E era certeira. E o Neymar já fazendo a alegria do povo, menininho ainda, né? Você vê que o rostinho dele de menino ainda. Ele fazia, porque ele era garoto mesmo, o Neymar tinha 18 anos, 17 para 18 anos nesse time. E já voando baixo. Quer dizer, o time fazia gol um atrás do outro, só fazia a alegria do torcedor. Ora, esse jogo foi 8-1, e aí tinha o jogo da volta em Campinas. O que o Dorival Júnior fez? Ele poupou todo mundo. O time foi absolutamente todo ele poupado, né? Jogou reserva do reserva, porque o Guarani chegar à condição de eliminar o Santos, tinha que, no mínimo, retribuir aquilo que havia levado aqui, 8-1. E convenhamos, né? Por mais time reserva que o Santos fosse, o reserva do Santos é cara de qualidade. O Santos não era só 11 jogadores, tinha um elenco. Então, o Dorival falou, olha, vou poupar a rapaziada toda, vamos para Campinas com calma. E chegou lá, perdeu o jogo, mas não foi tão fácil para o Guarani, não.
Põe na tela e vamos ver como é que foi essa derrota do Santos, mas já classificado para a sequência da Copa do Brasil. Aqui, 8-1 para o Santos contra o Guarani. E em Campinas, o Guarani deu troco. 3-2 para o Bugre Campineiro. Mas repito, time completamente desfalcado, Guido. Sem propósito nenhum, né? Você já imagina, o time vai jogar em Campinas, sabendo que podia perder aí de uma quantidade de gols que dificilmente o Guarani poderia fazer na equipe do Santos. E com o time misto foi lá para fazer apenas o resultado, a partida em si, e acabou perdendo pelo placar de 3-2. Não fez nenhum alarde, foi um resultado normal por aquilo que o Santos já esperava. É lógico que o time queria a vitória, mas o Guarani também não queria dar o troco, né? Pelo menos ganhar a partida depois daquela goleada também que o Guarani sofreu jogando na Vila. Bom, daqui a pouquinho vamos seguir, né, nessa campanha que levou o Santos à conquista inédita do primeiro título da Copa do Brasil. Eu quero dar um recado para você que está com o seu celular. Celular é uma peça hoje indispensável, é uma ferramenta fundamental. Por quê? Porque o celular hoje você tem todos os contatos. É com família, é com amigos, é com cliente, com a escola, com todo mundo. Então dá um pane, a pessoa fala, e agora, né? Tô sem chão, fica sem comunicar, tal, porque é muito mais rápido, WhatsApp, enfim. Deu pane, você está em casa, não quer levar pessoalmente, você pode ligar para a Top Center, que eles vão buscar o celular na sua casa, manda um técnico, avalia a condição do seu celular na hora, você autorizando o orçamento, eles arrumam, traz de volta e você pode pagar em 12 vezes no cartão. Então, celular, não entregue na mão de qualquer um, não. Coloque na mão de gente especializada. A Top Center tem profissionais de altíssima qualidade e credibilidade no mercado. É só ligar para 988-01-5626. Anote esse telefone. Deu pane, liga. Liga e fala assim, olha, eu estou aqui, meu celular parou, tal. Manda um técnico para fazer uma avaliação e aí vão ver o orçamento, se aprovar, vocês arrumam, traz de volta, você não sai da sua casa e fica tranquilo, tá bom? Deu pane no celular? Ligue. Top Center. Olha, uma parada e voltamos já já. Depois do Guarani, você vai conhecer a próxima vítima. Até já. Muito bem, estamos de volta a mais um bloco do Baixado Esporte, falando de grandes jogos, grandes conquistas do Santos Futebol Clube, o maior time de futebol de todos os tempos. Quero mandar aqui um grande abraço à enorme galera alvinegra, o torcedor santista, não só na nossa região aqui da Baixada, mas também aquele que acompanha a gente pela internet de qualquer lugar do Brasil e do mundo inteiro. A todos os alvinegros, o nosso grande abraço e é evidente, né? Orgulho do Santos Futebol Clube de levar o nome do futebol brasileiro para todos os cantos do planeta. O Santos é indubitavelmente o maior time de futebol do mundo de todos os tempos, com aquela máquina que foi do Pelé. Mas o Santos teve altos e baixos, ganhou muito, mas também teve momentos difíceis. Mas agora a gente está lembrando dos momentos muito bons, que foi esse, por exemplo, da Copa do Brasil, ganhar um título que era inédito, né? E a gente vai relembrar agora, depois da vitória do Guarani, um jogo que ficou marcante. Atlético Mineiro. Antes de colocar no ar, Guilherme, lembra quem comandava o Atlético Mineiro, Guido? Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo estava com o time do Galo lá, ajustadinho. O time do Atlético tinha Aranha no gol, aquele Carlos Alberto, que era o meia do Corinthians, que jogava também de falso lateral, o Erley, Jairo Campos e o Júnior, que foi do Palmeiras. Zé Luiz, Correia, que também era do Palmeiras, e o Fabiano. Ricardinho formava o quadrado. Muriqui, que fez um campeonato pelo Avaí espetacular e o Atlético contratou o Muriqui, e o Diego Tardelli, mas o Diego Tardelli voando. O Santos jogou essa partida primeira no Mineirão, contra o Galo, com um time Felipe no gol, Jorge Lucas, depois o Guido vai contar esses jogadores que às vezes fogem da memória do torcedor, Jorge Lucas, lateral direito, depois saiu Jorge Lucas e entrou o Maranhão. A dupla de zaga, Edu Dracena, Durval e o Pará jogou de lateral esquerdo. Meio campo, Arouca, Wesley e Marquinhos. No decorrer da partida, o Dorival tirou o Marquinhos e colocou o Rodrigo Mancha. O Ganso fechava o quadrado da meia cancha. E no ataque, Robinho e André. E durante o jogo ele tirou o André e colocou o Zé Love. Esse jogo deu Galo, 3-2. Vamos mostrar como é que foi.
Guido, lembra bem desse jogo, Guido? E o Santos desfalcado, né? O Santos estava muito desfalcado dessa partida, tanto é que o Neymar não jogou esse jogo, ficou de fora do time do Santos. E é lógico que esse desfalque acabou dificultando. Esse é o jogo da volta, viu, Guilherme? O Cabelo. Esse é o jogo da volta. Nós vamos mostrar primeiro o jogo do Mineirão. O jogo do Mineirão, o Santos perdeu lá pelo placar de 3-2. E aí está um negócio. Apesar da derrota, o Santos deve muito a um jogador que, se não tivesse feito um gol no finalzinho da partida, a coisa poderia ter complicado aqui no jogo da volta na Vila Belmiro. Porque estava 3-1 para o Atlético Mineiro. E aí teve um jogador do Santos, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que foi lá, já no finalzinho do jogo, fez o gol e com 3-2 muda um pouco o panorama. Santos começou abrindo o placar do Mineirão 1-0, Guido. E o gol acabou acontecendo pelo Robinho. E até o fato interessante, né? Porque o Robinho foi contratado, o Santos já tinha disputado 5 partidas na temporada e foi aquela festa toda, mais um golaço aí, a bola... Esse gol foi o salvador da pátria. Já meteu 2-0 e do Dracena. Não. Tava 3-1 pro Atlético no finalzinho do jogo. Né? Esse jogo do Mineirão tava 3-1 pro Atlético. E o Edu fez 3-2. E o Edu Dracena fez esse gol aí. Pode voltar um pouquinho, Guilherme? Porque o Cabelo, esse gol salvou a lavoura. Porque se o Atlético vem aqui com a vantagem de ter ganho lá por 3-1, o Santos teria que correr atrás com 2 gols no mínimo de vantagem. Né? Santos, lembrando, abriu o placar, aí o Diego Tardelli desandou, marcou 2 gols maravilhosos, aliás, fez os 3 gols da partida, diga-se de passagem, e no finalzinho, nessa trama aí pela esquerda, a bola levantada no segundo pau, o Edu Dracena, que era um gigante, estava numa forma também impecável, hein, Guido? Tava. É uma fase fantástica que o Edu Dracena estava atravessando e acabou fazendo esse gol, que acabou dando a condição do Santos jogar na Vila por um resultado mínimo e conseguir a sua classificação. E aí o importante foi esse gol. E eu estava ressaltando aqui a presença do Robinho, porque aí o Neymar não jogou essa partida, o Robinho acabou fazendo a diferença do jogo. E o Robinho, naquele ano, quando chegou na Vila, é bom a gente recordar, porque a gente está contando a história de tudo que aconteceu em 2010, foi um ano fantástico para a história do clube e para a imagem do Santos. Né? O que aconteceu em 2010, eu acho que dificilmente vai acontecer outra vez, no mercado do marketing esportivo. Porque quando o Robinho chegou, para quem não se lembra, o Robinho chegou de helicóptero na Vila, com a presença do Pelé. Pelé recepcionando o Robinho. A Vila estava chapada, estava lotada a Vila Belmiro. Parecia que era final de Copa do Mundo. E o Robinho chegou ali, desceu. Foi uma festa fantástica. Olha, poucos jogadores eu acho que tiveram uma comemoração em uma chegada como essa que o Robinho teve. Ser recebido pelo rei... Pô, é brincadeira, né? Fala sério. O Pelé chegou, esperou o Robinho chegar, desceu ali e a galera foi à loucura com a presença do Robinho. Essa contratação deu um impacto na equipe monstro, porque o Santos já tinha um bom time. Era um time agressivo, um time com volume, um time com qualidade. A chegada do Robinho, o Robinho estava no auge ainda da carreira, né? O Robinho estava voando baixo e o Robinho chegou e acabou detonando, porque a partir daí o Santos cresceu uma barbaridade. E esse ano tudo aconteceu, né? Nós vamos contar outras histórias, porque o Edson citou a presença do Felipe no gol contra o Atlético Mineiro, e daqui para frente vocês vão começar a ver que o goleiro mudou. E quem começou a jogar no gol foi o Rafael. O Rafael, que foi o principal jogador, um dos principais, na conquista da Copa Libertadores de 2011. O Rafael acabou sendo o titular. E tem a história do porquê o Felipe perdeu a posição. E nós vamos contar daqui para frente. Mas o Felipe perdeu a posição só no jogo decisivo, hein? Porque o jogo da ida, aqui na Vila Belmiro contra o Vitória da Bahia, o Felipe foi o goleiro titular. Na volta em Salvador, é que ele perdeu a posição e você conta isso daqui a pouquinho. Só outro detalhe também importante. Essa vitória do Atlético Mineiro, 3-2 lá no Mineirão, Vanderlei, o treinador do Galo e tal, eu não sei por que cargas d'água, vocês vão de lembrar. Os jogadores do Santos fizeram uma espécie de um pacto entre eles e fizeram um coro, e isso aí foi para o Brasil inteiro. Eles cantavam, Vanderlei, a sua hora vai chegar, entendeu? Criaram um clima, parecia que estava todo mundo querendo tirar uma forra com o Vanderlei. E a volta foi um clima meio hostil, não só por parte da torcida, mas o Vanderlei também achou
que os jogadores do Santos que criaram todo esse clima do jogo. E aqui o Santos havia perdido lá por 3-2 e fez o resultado aqui e conseguiu a classificação. Na tela, o jogo da volta, 3-1 para o Peixe na Vila Belmiro. Foi um jogaço esse aí, Guido. Você tem que se recordar que o Vanderlei chamou o Neymar de filé de borboleta, cara. Você não se lembra disso? Mas foi uma forma carinhosa. Que carinhosa. Ele falou carinhosa, mas para alguns não foi. Chamar o Neymar de filé de borboleta, falando que o Neymar não jogava nada. E aquilo lá ficou marcado na história dos jogadores. E principalmente do Neymar. E foi aí que criaram esse negócio. A sua hora vai chegar e tal do Vanderlei. E aí o Santos começou a jogar uma barbaridade. E aí o time completo, contra a equipe do Atlético Mineiro na Vila, o time mostrou tudo que sabia e aí partiu para cima e fez um partidaço e buscou a sua classificação. Esse jogo da volta aí o Santos meteu 3-1. Eu falei que o Vanderlei Luxemburgo foi o alvo dos jogadores e da própria torcida também. Logo após esse jogo, ele falou, eu não vou dar coletiva. Não me façam perguntas. E a gente até pela Rádio Cultura, na época, né? Falou, pô, vamos ouvir o que o Vanderlei está falando, vai falar? Porque ele saiu muito irritado com aquele clima todo. E ele falou, eu não vou aceitar pergunta de ninguém. Eu só quero dar um desabafo. E para quem não lembra o que falou o Vanderlei Luxemburgo, nós temos aqui. Põe no ar. Da mãe do Robinho, eu estava do lado dele, caminhando junto com ele, preparando a volta dele e articulando tudo, negociando. Esse grupo hoje que cantou aquela música, que todo mundo achou muito legal, achou que não tem problema nenhum, é porque ninguém vem ao campo, os que ficam de terno e gravata, que eu citei isso, não vem ao campo para se jogar, cuspir nele, para você xingar a sua mãe, para ser isso, aquilo, hostilizar da forma como eu fui. E aí você vê o André que estava aí, eu peguei pro time de cima, o Neymar eu tratei com muito carinho, o goleiro, né? Quando teve aquele problema do doping, eu estava dentro da casa dele, com a mãe dele lá, ajudando aos pais, cuidando dele. Cheguei aqui no Santos de volta, a primeira coisa que eu fiz foi recolocá-lo como titular da equipe, e ele está aí hoje com muito talento, e assim a grande maioria aqui. Então, para mim hoje foi um momento de ingratidão, para mim como ser humano. Eu acho que eu não merecia isso de um clube que eu me doei o máximo e que construí muitas coisas bonitas aqui. E eu acho que eu entendo, sabe, o posicionamento de qualquer pessoa que seja contrário ao que eu estou falando, para ser respeitado. Mas eu gostaria que as pessoas passassem, na hora de analisar, para o ser humano que está sendo atacado, para ver como é que se sentiria. Então eu me senti muito mal, me senti muito assim... caído, trabalhei o jogo normalmente, queria ganhar. O Santos não tem nada que contestar a sua vitória, porque esses moleques na arte de jogar bola, eles jogam muita bola, e espero que o Robinho, né, que puxou isso, que não entendeu que está lidando com uma pessoa mais velha, um homem que o ajudou muito, que o ensinou muita coisa, possa ter essa mesma molecagem numa Copa do Mundo, que consiga caminhar numa Copa do Mundo, chamando a responsabilidade, como chamaram hoje aqui, jogando bola com a magia, com a maestria e com a qualidade que eles têm, tá certo? Eu não vou perguntar, que eu só vou falar isso aqui. Não vou responder, não adianta perguntar que eu não vou responder. É um pronunciamento meu, eu quero que respeite isso aí. Então, eu saio daqui hoje com a minha cabeça tranquila, que eu estou no futebol há muito tempo, perdi para um time que jogou bola, não tenho nenhuma coisa que reclamar, o meu momento é pessoal. Minha história acabou com o Santos aqui hoje. Depoimento pesado. Então, para você ver só que o ano de 2010 mostrou um Santos com uma qualidade incrível, mas mostrou também vários problemas que foram criados ao longo de 2010. Com esse elenco do Santos, problemas que acabaram afetando alguns jogadores, acabaram afetando a imagem do clube, polemizaram durante algumas coisas que aconteceram. Uma delas foi na Páscoa, não sei se você se recorda, esse elenco ia fazer uma ação de graça no lar espírita aqui de Santos, uma casa espírita, né? E nesse dia, o Santos ia distribuir ovos de Páscoa para as crianças lá. E encheu o ônibus de jogadores. E foram para lá. Quando chegaram na porta e viram lá
Lar Espírita, Ismênia de Jesus, acho que foi o Ismênia de Jesus. Os jogadores, parte deles não desceram do ônibus. E aí criou uma polêmica por causa da religião, que uns eram evangélicos, outros eram católicos, outros não tinha assim... Mas ninguém pensou nas crianças, só pensaram no que estava escrito ali na porta. E a ação que o Santos ia tomar. Bom, virou a maior polêmica, aquele problema. Virou polêmica, né? Porque todo mundo falou, pô, vocês estão deixando de lado a ação perante as crianças e estão olhando o que está escrito na porta da entrada? Porque é o Lar Espírita Ismênia de Jesus, vocês não vão descer? E aí não desceu. Vários jogadores não desceram. E se criou a maior polêmica com relação a esse lado aí. Bom, passado o Atlético Mineiro, veio o Imortal. Nós já temos falado aqui que a rivalidade de Santos e Grêmio se estende bem lá atrás. Ela começa bem lá atrás. Em 2010, não poderia ser diferente. Semifinal de Copa do Brasil. Quem passar ia a grande decisão. Então, amigo, Grêmio de um lado, Santos do outro, e nós, pela Rádio Cultura, tivemos a alegria, o prazer, né? Olha, foi realmente estado de graça. Aquele primeiro jogo, aquela primeira batalha no estádio Urbano Caldeira, que você vai ouvir agora. Ver e ouvir. Põe no ar. Que golaço! Que golaço! Meteu uma sapatada do ângulo do goleiro Vitor. Explode a vila mais famosa agora. Paulo Henrique, Ganso, Santos 1. Grêmio nada, o detalhe é todo seu. Para Robinho, para André domina, fugiu da marcação para Robinho, vai pintar para o cobertura, um golaço! 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 Futebol mais bonito do Brasil! A pura arte em campo! Você tem que se render a esse canto que o Peixe tem, Grêmio! Robinho, um gol de craque na vila mais famosa, a Vila Belmiro está de pé! Explode a galera em todo o Brasil! Robinho! Santos amplia na marca de 24, etapa contra metade do jogo. Agora, Santos 2, Grêmio nada. Mais um golaço, o detalhe é seu, Felipe Camargo. Muito bom. O Santos meteu 3-1 no Grêmio. Esse jogo na Vila Belmiro tinha o Grêmio com o Tite, treinador. Você lembra que o Tite no vestiário, o Guido Bortolomás, o Felipe Camargo acompanhava de perto, e o Fulvio Fiola também. E aí o Tite falou o seguinte: perdemos aqui, mas acreditamos no peso da nossa camisa, nosso time, nossa torcida. Lá nós vamos reverter. Mas essa vitória de 3-1 na Vila deu um alento, porque o torcedor falou: ah, meu amigo, essa máquina do jeito que tá jogando, não perde a vaga, né, Guido? Mas o Grêmio jogava por 2-0. Se o Grêmio fizesse 2-0 no Olímpico, estaria classificado pelo gol fora de casa. E aí, meu amigo, a tampa da panela lá no Olímpico subiu. Subiu, mas o Santos estava jogando muito, né? E o que aconteceu?
Vamos ao jogo. Deu Grêmio, mas a vaga ficou com o Santos. 4-3 para o Grêmio. Põe no ar aí, vamos reviver, né? Como é que foi essa classificação do Peixe aí para outra fase, para a grande final da Copa do Brasil. O Santos era muito rápido, né? O Grêmio, apesar de fazer os gols que tinha que fazer, não tinha como falar, não dá para tomar. Porque, olha aí, ó, invertida de bola para um lado, para o outro, velocidade, drible, magia, né, talento. Uma vez o Vanderlei falou para o Guido assim, Guido, eu consigo neutralizar um adversário quando ele tem 3, assim, monstros sagrados do outro lado. Caras que desequilibram o jogo. Mas se o adversário tiver 4, não tem como segurar. É verdade que ele te falou isso, Guido? É verdade, numa conversa de um jogo final de Campeonato Paulista. Ele diz o seguinte, se o adversário tiver 4 talentos que são destruidores, não há como o adversário segurar. É, porque foi um fato que ele relatou e com razão. Se você tem 4 jogadores com qualidade numa equipe, você pode colocar jogadores para marcar, fazer por zona, marcar homem a homem, mas sempre vai sobrar um pelo talento. O Santos tinha 4 que desequilibravam? Tinha Robinho, 1, Neymar, 2, Paulo Henrique Ganso. 3. E o quarto? O quarto homem você poderia colocar, sei lá, quando entrava com o Matson pelo lado, que era um jogador que tinha drible rápido. O André estava numa fase também Mas o André era um fantástica, né? centroavante, o André era um centroavante. Mas o Santos tinha nesses 3 jogadores muita qualidade no drible. E outra coisa, um time com muita velocidade, as bolas enfiadas, as bolas que eram sempre atravessadas no meio dos zagueiros, onde saía aquela flecha de um lado, uma flecha do outro, era Robinho de um lado, era Neymar do outro, e o Ganso trabalhando essa bola pelo meio ali. Você tinha nesse meio campo qualidade. Então é difícil você marcar. Se aparecia o Arouca, às vezes o Wesley, que estava jogando muito bem também, é um jogador que aparecia muito. Então era um time difícil de ser marcado. Então quando o Neymar pegava na bola, por que isso fazia a diferença? Porque o Neymar driblava 2 tranquilamente. 2 em cima dele, o Neymar passava. O Robinho a mesma coisa. Então a dificuldade de marcação era muito grande. Olha aqui, eu quero mandar um abraço pro Faustino, grande Faustino, acompanhando o Baixado Esporte, falando do Edson. Essa máquina aí não dá para segurar. Não dava. Era um time muito, muito técnico, um futebol moleque, né, que envolvia o adversário. Tanto é que o Jô Soares, pela primeira vez, eu vi isso num programa de entrevista, o Jô Soares levou a molecada, levou o time inteiro lá. Então era isso que eu ia falar. Para entrevistar os jogadores. O Santos era moda, fala do Santos era moda no futebol brasileiro. O Santos, naquele ano, ele se superou na mídia, se superou no marketing esportivo. Porque o Santos apareceu com essa garotada, que era um time jovem, e um time de brincadeira, porque foi através do Santos que começaram as dancinhas. Quase você não via isso, você não via a dancinha dos jogadores, né, brincarem. E o Neymar começou com esse negócio da dancinha, aí juntava todo mundo, era dancinha para lá, dancinha para cá, na hora dos gols, das comemorações. Isso aí invadiu o futebol brasileiro a partir daí. E o Santos, nessa empolgação com essa garotada, esses jogadores que faziam o torcedor vibrar de emoção, e todo mundo estava louco, porque todo mundo via o Santos jogar e todo mundo queria ver. E aí o Santos apareceu em todas as mídias. E pela primeira vez na história da televisão, o time inteiro do Santos foi num programa de TV que foi do Jô Soares. Fizeram o programa inteiro. Aí apareceram em outros programas também. Naquela época já existia um pool de trabalho em cima desse elenco do Santos, em cima desses jogadores. E aí o time ficou no mundo inteiro conhecido por aquilo que estava fazendo no campeonato. No próximo bloco, vamos falar da decisão, né, das 2 partidas decisivas da Copa do Brasil. Santos e Vitória da Bahia. Primeiro jogo aqui e o jogo da volta lá no Barradão. Até já. Vamos de volta aqui falando da grande conquista da Copa do Brasil 2010, conquistada ineditamente pelo Santos. Jamais o Santos havia ganho uma Copa do Brasil. Quem está acompanhando o programa e feliz também com essa trajetória maravilhosa do Peixe é o nosso querido Ney Faustini, lá da Absoluta Chevrolet. Um abraço também para o Cláudio, da Autêntica Vistoria. Doutor Clemente, né, da Multimagem, também feliz com essa fase maravilhosa do Peixe. Grande abraço a Humberto da Top Center. Humberto, também aí curtindo demais essa grande conquista do Santos Futebol Clube.
o nosso querido Marcelo da Cacau Center, enfim, a todos os nossos amigos, clientes, você que está em casa e a grande massa torcedora alvinegra. Você é torcedor do Peixe? Lembra como é que foi a conquista? Primeiro jogo da Vila, segundo jogo do Barradão? Vamos lá, Guido. Mas antes tem um fato curioso. No pique, Guido. No pique, o Santos teve problemas de uma brincadeira envolvendo alguns jogadores. Matson, Felipe, fizeram um vídeo na gozação, criaram uma baita de uma polêmica. E aí houve uma discussão envolvendo o Robinho e o Matson. O Robinho entrou por telefone e não gostou da brincadeira que eles estavam fazendo pela rede social. E numas respostas e perguntas que estavam sendo feitas, o Felipe soltou uma graça para um torcedor, dizendo para o torcedor a seguinte frase: o que eu gasto de comida com o meu cachorro, você não ganha de salário. Essa frase do Felipe, ele era titular do Santos naquela época. Em virtude dessa frase, foi afastado do time. E aí, nos jogos finais, quem foi o goleiro? O Rafael. O Rafael jogou as 2 partidas na Vila e lá no Barradão com a camisa do Peixe. E a partir daí, o Rafael se tornou goleiro titular do time do Santos. Esse foi o primeiro jogo na Vila. 2-0 contra a equipe do Vitória da Bahia. E aí quase pintou o primeiro gol, né? A bola bateu no pé da trave aí. Santos abrindo o placar. Neymar, que foi o artilheiro da Copa do Brasil com 17 gols. O menino Neymar. E o Vitória não era um time bobo não, viu? Vitória tinha bons jogadores. Vitória era uma equipe que tinha um time modesto, mas muito aguerrido. O time do Vitória jogou essa primeira partida, Edson, com o Lee no gol, Rafael Cruz, Wallace, Anderson Martins e Egídio. Wanderson, Neto Coruja, Fernando depositou o Gabriel e o Ramos Menezes. No ataque, o Exxon e o Shade. Era o Elkson, né? Elkson. O Santos até tentou depois contratar esse jogador aí. E o Santos jogou com o Rafael, Pará, Bruno Aguiar, Durval, Alexandro, Arouca, Wesley, Paulo Henrique Ganso, depois entrou Marquinhos, Robinho, depois entrou o Zelov, Neymar e o André. Olha, vocês viram aí o gol que o Santos fez de pênalti em cima do Neymar. Depois o Marquinhos marcou o segundo gol. Por incrível que pareça, sabia que o Neymar foi vaiado nesse jogo? O Neymar estava 1-0 para o Santos, ele pegava na bola, a torcida vaiava o Neymar. As pessoas falam, você tá louco? Eu não lembro disso. Você vai lembrar sim. Porque nesse jogo teve um pênalti que foi em cima do próprio Neymar, que nós mostramos. Só que o Neymar foi bater e deu cavadinha. E essa cavadinha, ele jogou a bola na mão do goleiro. E é decisão. Tinha problema de gol. O Vitória jogava segunda em casa. E a partir daquele momento, a torcida que via no Neymar, o menino prodígio, começou a pegar no pé dele. Ele pegava na bola, a torcida vaiava. E esse gol de falta do Marquinhos, olha, salvou a lavoura também. E tirou do Neymar aquele peso de um container. Porque no jogo da volta, meu amigo. Olha aí, vamos ver de novo o lance. Neymar vai pra cima, que era o estilo dele. Limpou pra lá, pra cá, pênalti. Foi pênalti mesmo. Mostrou depois com calma. O cara dá uma sapatada no joelho dele. E aí ele vai bater o pênalti, o que ele faz? Depois disso, era só vaia em cima do Neymar. E aí, em virtude disso, nós vamos contar, porque não vai dar nem tempo depois, foi quando o Neymar teve o atrito com o Dorival Júnior, porque no jogo entre Atlético de Goiás, Goianiense e Santos na Vila, houve um pênalti a favor do Santos, o Neymar pegou a bola para bater e o Dorival não deixou ele bater o pênalti. Em virtude disso daí, se criou aquela polêmica toda, a discussão envolvendo o Dorival e o Neymar, e a partir daí, o atrito entre os dois, o Dorival perdeu a mão e perdeu o cargo também. Isso foi no Campeonato Brasileiro. Vamos agora ao jogo da volta, né? A decisão lá no Barradão. Meu amigo Irajá, tá vendo o programa? O Irajá estava lá. Muita gente saiu aqui de Santos e foi pro Barradão. E nós, a Rádio Cultura, alertávamos a galera, cuidado com aquele corredor para chegar no Barradão, porque lá é um caldeirão, né, Guido? É verdade, o Barradão é muito complicado aí para a torcida organizada, porque eles fazem emboscada lá, tá louco. E aí o Santos abriu o placar, Edu Dracena. Olha a importância do Edu Dracena. Contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, estava 3-1 pro Galo. Ele fez um gol no finalzinho do jogo de cabeça.
3-2. E aqui bastava o Santos fazer 2 gols de diferença. E foi o placar, 3-1. Nesse jogo com o Vitória da Bahia, logo de cara, o Santos abre o placar. Gol de quem? Edu Dracena, de cabeça. Deu uma esfriada no Vitória. Mas aí o Vitória, aos poucos, no segundo tempo, foi reagindo, empatou o jogo. Mas aí o Edu Dracena, que na época era o xerifão, um dos grandes zagueiros, indubitavelmente, do futebol brasileiro. E o time do Santos jogou essa partida com o Rafael no gol, Pará, Edu Dracena, Durval e Alexandro, Arouca, Wesley e Paulo Henrique Ganso, Neymar Júnior, Robinho e André. Esse foi o time que entrou em campo e iniciou a partida. O Robinho saiu, entrou o Rodriguinho, saiu o André, entrou o Marquinhos, saiu o Neymar, entrou o Marcel. Tá aí a conquista, né? As imagens da comemoração desse título inédito, o título da Copa do Brasil. Ô Guido, já que você falou do time, aonde estão esses jogadores, a sua maioria aí? Vamos lá. O goleiro Rafael tá onde? O Rafael tá jogando na Lazio da Itália. O Pará tá na Vila Belmiro. Voltou pro Santos. Edu Dracena e Durval. E o Léo pararam de jogar. Os 3 encerraram a carreira. O Alexandro. O Alexandro tá lá Juventus, acertou com a Juventus. O Arouca. Juventus da Itália, né? É. O Arouca tá no Figueirense. Figueirense. O Wesley. O Wesley tá no Avaí. No Havaí. No Avaí. O Paulo Ganso tá no Fluminense. O Fluminense. Robinho. O tá na Robinho, Turquia. o Robinho tá na Turquia. O André Cajarana continua no O André tá no Grêmio. Grêmio. O Neymar tá PSG. no PSG. E aí eu vou te falar desses Ah, jogadores. eu tinha alguns aqui. jogadores aqui que eu tive anotando, que nem o caso do Felipe Anderson. É. Que o Muricy pegava muito no pé dele, né? O Felipe hoje está no West Ham da Inglaterra. O Alan Patrick está no Shakhtar. O Alexandre, que eu falei, está na Juventus. O Danilo, lateral, está na Juventus, que o Danilo também fazia parte desse grupo. O Matson está no São Caetano. E o Thiago Luiz, no Racing da Tailândia. São jogadores que atuaram nessa temporada com a camisa do Santos e se espalharam pelo mundo. Ó, o Santos estreou nessa Copa do Brasil com o Jorge Lucas de lateral direito. Sabe quem era o Jorge Lucas? O Jorge Lucas foi contratado, ele estava jogando fora do país e estava no Celta de Vigo. E foi indicado para o Santos Futebol Clube. Veio como um dos laterais. Além deles, outros jogadores fizeram parte da campanha. Maranhão, lateral direito, veio do Guarani. Rodrigo Mancha, do Curitiba. Rodriguinho, também do Guarani. Maicon Leite, do Santo André. Matson, do Vasco. Bruno Aguiar, do Guarani. Alexandro, do Atlético do Paraná. Roberto Brum, do Braga, de Portugal. Germano, que veio do Barcelona, da Espanha. Zezinho, do Juventude. E Marcel, atacante, veio do Japão. Guido Bortolomazzi, a sua mensagem final aqui, Guido. Um abraço e mais uma história contada aqui pelo programa Baixada Esporte, mais um título importante na história do clube. O Santos hoje tem todos os títulos que existem no planeta. Todos eles. O Santos tem. O Santos disputou e ganhou, né? Se o Santos jogasse na Europa, fatalmente também teria a Champions League. Um abraço e até a próxima. Gente, um abraço a todos e mais uma vez eu repito, o programa de hoje é dedicado especialmente à dona Marisa, a chamada Marisa do Papagaio. Um abraço, dona Marisa, descanse em paz.